Hoje o tema vai ser rede de significantes, Tchéquê e automaton. Se baseando no seminário 11 do Lacan. Muitas pessoas podem falar que Lacan é difícil de entender, que tem que ler, reler, várias vezes, sim. Mas o objetivo aqui é descomplicar, claro, como eu disse no primeiro vídeo, para eu entender melhor e, consequentemente, vocês entenderem melhor. Eu já gravei esse vídeo uma vez, peço que eu peguei podre, porque essa lâmpada aqui deixou um reflexo, não deu pra ver toda a estrutura que eu fiz. Então, vamos lá. O tema hoje é psicanálise, tá? E é do livro que eu tô lendo no seminário 11. Então, vamos lá. A maior parte da vida humana, ela acontece no automático. O automático, ele é a repetição, é o dia a dia. É o despertador te acordar, você tomar o café da manhã, você pegar o ônibus e trabalhar, almoçar, repetir de novo, trabalhar, estudar, vai à faculdade de noite, come, dorme. E é toda a sua rotina, todo esse seu hábito. Eu vou deixar bem claro aqui, com a cor preta, o automaton, que é a estrutura desse ser. Ao longo do vídeo vocês vão entendendo. Eu vou deixar um macro, tá? E um micro, de uma forma simples de entender. Vamos lá. Então aqui é o cotidiano, tá? Cotidiano. Todo o seu comportamento que você repete, suas falas, elas são herdadas, tá? E é nessa vida sequência. E como eu falei, é nessa vida cotidiana, nessa sequência, que Lacan comenta que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E é nessa linguagem que você, como ser, é constituído. Essa é a sua estrutura, tá? E o que eu quero dizer com isso, com essa linguagem? É essa estrutura que te sustenta nesse mundo, tá? Foi mal aí, não sei se tá muito escuro. Eu até botei isso aqui pra ver se ficava mais clarinho. Eu ainda não sei como arrumar, né? Não tem microfone, não tem nada, mas no começo vai ser assim. Então, top. Se quiser aí dar o like, se inscrever no canal. Então vamos lá, eu falei do contexto, rede de significantes, automaton. O Tchéquê eu vou deixar mais pro final, porque o que mais importa até agora vai ser a rede e o automaton. Porque depois eu vou fazer a ligação com o real, tá? Então, vocês, primeiro, para entender, o automaton é a estrutura da pessoa. A rede de significantes, eu tô não só explicando para as pessoas de psicanálise ou psicologia, mas para leigos também, tá? A estrutura é o dia a dia. E a rede de significantes é uma rede que se comunica. É uma experiência, é uma vivência. Seja na infância, seja na juventude, qualquer experiência que você viveu, seja ela boa, seja ela ruim, e em algum momento ela te deixa uma marca, tá? Eu vou colocar aqui símbolos aleatórios, mas é como se fosse significantes da pessoa, né? Essa rede, ela está presente lá no fundo, tá? Essa rede está ali no inconsciente, digamos assim. Até lá no pré-consciente. Depende muito, tá? E
Esse automaton, como ele mantém essa rotina, isso aqui são palavras, são gestos, e você herda isso das pessoas, você vê e você repete. Está sempre repetindo essa estrutura de significantes. Você sempre está repetindo. E para deixar contextualizado, tá? Eu já vou sair daqui, mas o contexto já foi e vou falar do conceito agora. Resumidamente, redes significantes é a forma da máquina funcionar. Não, perdão. Resumidamente, o automaton é a estrutura dessa linguagem, do que te sustenta nessa estrutura cotidiana. A rede significante são palavras, gestos, repetições. E agora? Tique. Vamos lá. Vou tentar explicar isso de uma forma sucinta, tá? O tique é o real. O que seria o real? O real, ela pode ser uma palavra, tá? Ela pode ser uma palavra que toca e atravessa essa estrutura. Não sei se vocês veem, não tem nenhum furo nessa estrutura. Essa estrutura, ela se repete. Em nenhum momento ela... vou me arrumar aqui, vou me arrumar aqui. Resumidamente, né? E o tique é uma abertura. Eu vou dar um exemplo. Vamos entrar na parte da aplicação. Quero que vocês imaginem um velhinho indo na padaria todo dia. Esse velhinho, ele vai na padaria, ele tem semente de girassol em casa, senta no banquinho da praça, joga pros pombos, dá oi pros vizinhos do bairro. Ele é amigo de todo mundo. E como ele entra na padaria todos os dias, ele sempre vai para tomar um café. Ele vai para comer um café, tomar um café, comer um sonho. E em algum certo momento dessa estrutura, ou seja, ela se repete todos os dias. Estou dizendo só na parte da manhã, tá? Em algum momento desse ano, em algum momento da semana, ele encontra um amigo da juventude. E esse amigo fez parte da vida dele por um tempo. Bate-papo, vai e vem, eles conversam. E em um certo momento, o amigo dele fala a seguinte frase: você ainda se parece com o seu pai. Ou você se parece com o seu pai ainda. O que vocês imaginam? Digamos assim, vou contextualizar para vocês. Vamos supor. Na infância, ali pelos 5 anos, 7, sei lá, enfim. O pai dele batia na mãe e batia nele e era alcoólatra. Sei lá. A mãe dele separou o tempo, assim. Hoje em dia ele é velho, né? Como vocês viram. Essa palavra como estava na rede significantes? Uma vivência, uma experiência, poderia dizer um trauma. Vamos nesse trauma, nessa letra Z. O real atravessou ele. Quando ele escutou isso, ele pensou: quem sou eu? Eita porra! Esse sou eu mesmo? Será que eu sou isso? A estrutura, ela se abriu. Uma cicatriz se abriu, digamos assim. Porque ele tinha
uma experiência, uma vivência. E quando o real entrou no automaton, o Tiki entrou no automaton, então a palavra cortou ele. E como essa palavra cortou, a rede de significantes foi junto. A estrutura foi junto. Uma ferida se abriu. Essa ferida ela se abriu. E agora ele não sabe quem ele é mais. Consequentemente, o automaton ele tem a tendência de se fechar. Porque a estrutura não pode ficar aberta. Por mais que atravesse. Em algum momento, alguma palavra, não só como você se parece com seu pai ou qualquer outro exemplo, ela vai se abrir, né? Ela vai se abrir e alguma hora ela tem que se fechar de novo. E ela vai se fechar. Porque provavelmente ele não vai encontrar mais aquele amigo. E aquele incômodo que ele tem, ele vai querer consertar. Ele vai continuar vivendo a vida de novo. Claro que não vai levar um dia, mas algum tempo. E é nesse exemplo que eu queria deixar, tá? E como eu falei, ela vai tentar se recompor. E como ela vai tentar se recompor, o Tiki já deixou a marca dele. O Tiki deixou. Se fechou, mas deixou. Em algum momento ele vai cansar de novo. E vai tentar reestruturar. Ou talvez não. Ou ele vai ignorar e vai ficar nessa fantasia. Tá? Como a gente fez a aplicação, eu queria deixar um conteúdo que eu aprendi no seminário do Ricardo, seminário lacaniano, que vai encaixar nesse exemplo aqui, tá? Vamos colocar aqui que a cor preta é a fantasia, tá? E o Tiki é o real. Cotidiano, tá? Resumidamente. Em algum momento, como a gente explicou, se o real é uma palavra que toca o sujeito, ou seja, é uma verdade, ele viveu aquilo, é algo autêntico daquela estrutura do automaton, e aquilo incomoda ele, é uma verdade. Então, para ele se proteger dessa verdade que ele não quer, que está lá no inconsciente, né? Se a gente colocar a Freud aqui, no iceberg, tá aqui. Isso é algo insuportável. Poxa, eu não quero ser parecido com meu pai. Meu pai é uma merda. Ele fazia tudo de errado, ele batia na minha mãe, né? E eu não quero que isso se repita. Então, ele deixou lá. Só que ele nunca consertou isso, né? Isso é um negócio insuportável, então ele deixa lá reprimido. Ele deixa num lugar que é insuportável. E quase ninguém quer estar nesse lugar, porque é algo que desestabiliza toda essa estrutura, tá? Porque a gente prefere ficar no consciente. A gente não quer sair da fantasia, porque o princípio do prazer, ele nos mantém confortáveis, né? Então, se a gente fica aqui, no dia a dia, cotidiano, beleza, tá tudo certo. Só que essa palavra o fez tocar no insuportável. E o velhinho não queria isso. Abriu, mas uma hora ele vai ter que sair daqui, né? E ele vai voltar
para fantasia. Fantasia, sim, ele não quer ficar nesse lugar. Ele não quer resolver esse problema. Alguns querem, né? Mas alguns não têm a capacidade de resolver sozinhos. Então ele vai voltar. Ele vai voltar para a rotina dele, dando comida pro passarinho, dando oi pros vizinhos, sendo quem ele é. Então, eu espero que tenha ficado claro com esse exemplo. A fantasia te protege do real, te protege do tiquê. E, né, até eu falei, mas o tiquê não precisa ser só uma palavra. Né? Ela pode ser um gesto, claro. Ela pode ser encontrada no sonho. E também em xiste, né, uma brincadeirinha que tem um fundo de verdade. Ou, na maior parte das vezes, como o Freud dizia, o cachimbo é só o cachimbo. Tá tudo certo. Mas você tem que perceber se o tiquê atravessa realmente essa pessoa, se deixa ela desconfortável. Se deixa ela desconfortável, tem uma abertura, tem uma cicatriz, tem algo que não está resolvido. Você conseguiu acessar o inconsciente de alguma forma. E o psicanalista, ele não, para concluir, né? E o psicanalista, ele não... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ele não quer eliminar o tiquê. E o psicanalista, ele não quer eliminar o tiquê. Então, vamos lá, de novo. E o psicanalista, ele não quer eliminar o tiquê e nem reforçar o automaton. Ele observa onde o sujeito é atravessado. E é nesse exato momento que é onde o sentido falha, o simbólico se rompe e o real se encontra autenticamente naquela estrutura. E é onde você consegue ver a rede de significantes, ver como essa estrutura funciona e como o sujeito se torna responsável. E o Lacan dizia que ele não quer um homem adaptado. Ele quer um homem desperto, um homem consciente, um homem responsável. Tem uma frase interessante aqui. O homem não vive apenas de falar. Tem uma frase interessante aqui. O homem não vive apenas de palavras. É quando uma palavra o fere que de fato ele começa a falar. O homem não vive apenas de palavras. É quando a palavra o fere que ele começa de fato a falar. É quando ele realmente se torna consciente e responsável. Né? Como eu falei, no seminário lacaniano que o Ricardo apresentou, o desejo do analista é que ele se escute. Que ele escute realmente o que ele está falando. Que ele consiga se perceber naquele exato momento, naquela estrutura, em cada palavra que ele fala. Que ele possa ser um sujeito responsável, bancador de suas ações. E não um sujeito que empurra a vida com a barriga e... Ai, tadinho, blá, 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 não. E é isso que a psicanálise busca. É muito legal. Esse é o segundo vídeo que eu escrevi sem precisar ler, porque ficou bem mais claro. Então, se você entende esses conceitos, você entender esse vídeo, não precisa repetir de novo, porque já vai estar bem claro. Toda a estrutura da linguagem daquele paciente, daquele ser. Espero que tenha ficado claro. Eu entendi. Eu atingi o meu propósito. O meu objetivo. Entender isso. Espero que vocês tenham entendido
ou que você esteja assistindo tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, eu vou estar vendo e vou responder. E é isso. Se inscreve aí, a meta de inscritos do canal é 2. E a meta de like é 2,5.